Saudações família, Major Luigi, Grupo Visão da Tropa. Se não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo vai inscrever, se toca o dedinho, pula para inscrito e vamos embora, vamos somar com a gente tem que chegar a 15 mil inscritos, conto com todo mundo na plataforma do YouTube. Gente, o assunto de hoje é o que eu já falei até no podcast, né, que já tem uma decisão, né, técnica no TCE, mas essa decisão técnica, ele é apenas um parecer. É o do parecer dos auditores do TCE, o corpo técnico instrutivo, que faz todo o estudo do processo, né, e emite o seu parecer e encaminha para o Ministério Público de Contas, depois para o corpo deliberativo no dia do julgamento, né. Assim foi feito, esse parecer para o dia 12 de setembro, né, só que pediu um adiamento, a conselheira Mariana Montebello, para ter exigências de algumas dúvidas para os órgãos responderem. Situação de pagamento das pensionistas, né, como é que funcionava o percentual. Aí também nós alimentamos que tinha um processo que chegou a ser suspenso o pagamento da grana para as pensionistas com pensão especial e 4 meses em tratativas na Casa Civil voltou a pagar. Ela quer o inteiro teor desse processo também para saber de que forma foi feito isso, ou seja, são situações complementares, mas que no mérito da decisão não vai mudar em nada, só pode ser para ajudar em situação de responsabilização, né? Assim, qual o grau de responsabilização dos autores. Esse parecer, ele entra no mérito, né? Então é um peso de auditores profissionais estudar o caso, né? E em cima das perguntas da denúncia, né? A denúncia em si era sobre se o ATS podia ser majorado, né? Em cima de uma grana considerada pelo Estado através da PGE como prolabore faciendo. Essa é a essência da denúncia. E sobre o pagamento da grana para os pensionistas com pensão especial, de respeito à isonomia com as outras pensionistas, né? Quebra de isonomia, bem como a quebra de paridade perante aos veteranos, porque para as pensionistas receberem a grana, depende pelo princípio da paridade. O veterano tem que estar recebendo. Isso é a denúncia, né? Isso é a denúncia. Gente, eu estou para mostrar para vocês aqui, né? Vamos aos trabalhos aí, porque é longo. Eu não vou ler toda a decisão do parecer, porque são 45 laudas. Eu só estou mostrando aí devagarinho. Na primeira página que é importante, né? Está o número do processo aí, 102.240-324. Origem, Secretaria Estadual de Polícia Militar, natureza denúncia, aquela mesma situação de sempre, né? E abaixo vai 45 laudas, gente, 45 laudas, não tem como ler tudo, né? E fala sobre a situação da denúncia, né? Porque o TCE não está para dar grana para ninguém, né? Ali é só para apurar a denúncia, né? A denúncia que foi feita sobre pagamentos indevidos, né? No caso da GRAM, ser responsável por majorar o ATS, porque não é só a GRAM altera o ATS, porque na estrutura remuneratória o ATS está sendo majorado. Ora, bolas, mas se o ATS está majorando, a GRAM é remuneratória, porque classificá-la como indenizatória, isso aí é um pagamento indevido. Então o questionamento é em cima disso, né? E também, se ela é indenizatória, não pode ter duplicidade com outra verba indenizatória, a GE das unidades especiais. Essa é a denúncia em respeito ao ATS, adicional do tempo de serviço. Em que isso aí foi levado lá na inicial para a conselheira Andréa Siqueira, né? E ela já tinha falado para a gente na reunião, está acontecendo isso, Major? Eu tá. Você tem que comprovar isso? Eu tenho. Traz para mim que a gente vai ver até uma revisão de aprovação das contas públicas, porque não pode isso acontecer. De jeito nenhum pode o ATS majorar caso tenha a classificação dela como indenizatória. Mas tem como comprovar isso? Tem, que a PGE está, documento da PGE que eles alegam se ganha na justiça, né, em ações movida por veteranos, de que a grana indenizatória, isso aí é fato, está acontecendo. Atrás para mim, eu fiz isso, juntei um documento para entregar e o deputado não entregou para a conselheira Mariana Montebello, para a conselheira Andréa Siqueira. Ele mudou totalmente a documentação e isso ensejou que nós abrimos esse processo oriundo que rodando já
quase 2 anos aí, né? Porque o conselheiro relator, ele demorou a ficar impedido, né? E atrasou, e causa da conselheira Maria Mantibelli agora tá sendo tocado. Gente, o parecer está aí, é muito longo, 45 laudas. Eu vou na parte importante, que eu sempre falo, né? Que a GRAN, do jeito que está sendo paga para os pensionistas, não tem amparo legal. E explico por quê. Aquela tese falaciosa, como viu, você não tem nada a ver, né? Inventaram agora que é pelo auxílio moradia, que algumas recebiam, outras não. Isso tudo caiu por terra. E eu vou ler a parte do parecer que entra nesse mérito para poder explicar a vocês o que os auditores entenderam nesse parecer. E depois eu vou também ao que eles indicam para ser feito nas suas providências, né? Vamos lá, eu vou lá embaixo, na página 40, tá? Que é já quase no final, onde ele entra no mérito de não ter direito de receber a GRAN, as pensionistas com pensão especial da forma que está sendo feita. Vamos lá, na página 40, gente. Portanto, trata-se de pensão de natureza indenizatória, diferente da pensão por morte, que é previdenciária, conforme entendimento já sedimentado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em interpretação da regra, entende-se que, por não possuir natureza previdenciária, não há direito do pensionista especial de perceber quaisquer parcelas não percebidas pelo servidor à data, não perceber a data do... Desculpa aqui, gente. Especial não perceber a data do seu óbito, posto que a paridade é um direito que decorre do regime previdenciário dos servidores públicos, não se aplicando, pois, a benefício indenizatório de viés eminentemente securitário. Por conseguinte, em face de sua natureza indenizatória, portanto, repisa-se não cabendo a regra da paridade. Seus beneficiários pensionistas, cujas mortes dos titulares se deram antes da criação da GRAN, não têm direito à sua percepção, pois, por lógica, conclusão, os militares falecidos não a recebiam à época da sua morte, ou seja, a base de cálculo da pensão especial, observada a proporcionalidade definida em lei, aplicável ao caso, deve corresponder ao somatório do soldo com as demais vantagens percebidas pelo militar, como se vivo fosse, mais a data do seu falecimento. Por sua vez, os pensionistas cujos militares tenham falecido após o início da vigência da Lei 9.537/2021, devem ter o direito garantido à percepção da GRAN, conforme prevê a Lei da Pensão Especial. Isso posto, entende-se que procede a alegação do denunciante, haja vista que existem pensionistas especiais percebendo a GRAN no cômputo do valor da pensão especial, ainda que o titular tenha falecido antes da edição da Lei 9537/21, o que foi confirmado pelos interessados chamados aos autos, de modo que o Estado deve adotar as medidas cabíveis para a regularização da situação em questão, tendo em vista o poder e dever de corrigir as ilegalidades constantes. Nas considerações finais, gente, também é extenso aqui, a página 41 eu vou pular, tá? Porque não condiz muita coisa, eu vou direto na página 42. Diante do exposto, é entendimento desta especializada que 1. Conforme texto da lei, em tese, a GRAN tem natureza genérica, permanente e deve ser concedida a todo servidor da ativa, independentemente do local, função, condição ou quaisquer outras situações específicas. Tal natureza genérica é convalidada na prática pela administração, conforme verificado no FOPAG dos órgãos, uma vez que todos os servidores da ativa recebem a parcela caracterizando e não procedência da denúncia. Quer dizer, a denúncia que eu botei que era prolabore conforme o Estado, né? Então, ela não é prolabore, ela é remuneratória. Porém, cabe ressaltar aqui que foi em cima da lei, né? Que está da sua ativa, mas pelo princípio da paridade, aqui, nesse item, estende-se também o direito a veteranos e pensionistas. Deu para entender? Vamos 2. Em face de sua natureza genérica, seguindo o entendimento desta Corte, a GRAN deve ser considerada na soma da base do cálculo do adicional por tempo de serviço, ATS, não procedendo a denúncia nesse ponto, é o que eu expliquei.
não configura bis idem a percepção simultânea das parcelas GRAM e GE, uma vez que possuem fatos geradores distintos, de forma que não procede a denúncia em relação a este tópico. A GE é indenizatória e a GRAM é remuneratória. Está bem explicado. Outro ponto. Aos pensionistas especiais somente é devido o valor da GRAM, caso o servidor morto estivesse a recebendo à época do seu falecimento, o tempo rege o ato. Assim como regras e metodologia de cálculo demonstradas, aquelas pensionistas cujos servidores tenham falecido antes da vigência da Lei 9537/21 não têm direito à sua percepção, demonstrando a procedência da denúncia em relação a este ponto. Ou seja, aqui ele afirma que a indicação é o corte da GRAM para os pensionistas com pensamento especial antes da vigência da lei. Em face da dualidade interpretativa do texto legal e sem privilégio ao consensualismo e ao viés didático desta Corte, vislumbra-se o encaminhamento aos gestores compondo sugestões com vistas à regularização definitiva da GRAM, a depender da real intenção do legislador e da conveniência administrativa dos gestores. Isto posto sugere que, ou seja, ele caminha dizendo que está claro que é remuneratória, aquela coisa toda, né, não é indenizatória. O governador vai mudar toda a lei para dizer que ela é indenizatória, mas vai ser responsabilizado dos pagamentos indevidos, né, ou entra com tag, que é remuneratória, e acerta para quem está recebendo. Esse é o ponto. Né? A sugestão da suposto sugere-se que, a procedência da denúncia no que concerne ao pagamento da GRAM a pensionistas especiais de servidores falecidos antes do advento da Lei 9537/21. 2. A improcedência da denúncia quanto à informação da existência de bis idem na concessão da GRAM justamente com a GE, tendo em vista que possuem fatos geradores distintos. Igualmente, é improcedente o argumento referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, por não haver regularidade da incidência do ATS sobre a GRAM, haja vista a existência da previsão legislativa para tanto e por se tratar de uma gratificação de natureza geral e permanente, genérica, gente, concedida a todos os militares indistintamente. E, da mesma forma, não procede informação de irregularidade no pagamento discriminado aos policiais em atividade, haja vista não haver critérios específicos que parametrizem sua concessão diferenciada sobre qualquer aspecto. Beleza, é genérica, é permanente, está atuativo, pelo princípio da paridade, tem que ser estendida a veteranos e pensionistas. Eis a questão. 3. A comunicação nos termos do artigo 15, item 1 do Regimento Interno do TCRJ, aos atuais titulares do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, para que tomem ciência da decisão e no prazo de 30 dias cumpram a determinação a seguir. Determinação. 3A. Certifica-se de que a gratificação de atividade de risco, a GRAM, seja concedida somente àqueles pensionistas especiais cujos militares tenham falecido em data posterior à Lei 9537/21, conforme está na Lei 9537, gente. Aí não tem como elas, após a lei, elas permanecem a receber. Está na lei, não tem jeito. Não precisa de acerto, de ajuste. 4. Comunicação aos atuais responsáveis pelo controle interno do Corpo de Bombeiro Militar e da Polícia Militar do Estado de Janeiro, nos termos do artigo 15, inciso 1 do Regimento Interno, para que tomem ciência da decisão do tribunal e para que zelem pelo seu fiel e integral cumprimento para a autoridade responsável. Ou seja, até o controle interno dos órgãos tem que verificar se foi cumprido a determinação do TCE. Assim sugere o corpo técnico instrutivo, para que faça o julgamento em cima desses moldes. Né? 5. A comunicação ao secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 15, inciso 1 do Regimento Interno, para que tome ciência da decisão do tribunal e para que zele pelo seu fiel e integral cumprimento pelas autoridades responsáveis. 6. A comunicação ao Controlador-Geral do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 15, inciso 1, Regimento Interno, para que tome ciência da decisão do tribunal e para que zele pelo seu fiel e integral cumprimento pelas autoridades responsáveis. 7. A ciência ao denunciante nos termos do artigo 106 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Aí está os auditores, né, responsáveis pelo parecer. Gente, situação de sanções, multas, do que couber, responsabilização, isso cabe, né, se for essa linha, né, em termos da responsabilização dos pagamentos indevidos, né, que está sendo puxado agora nas suas exigências, cabe à conselheira apresentar tudo isso. Está aí,
tá aí, é o parecer, né? É só um parecer, não é decisório, mas tem um peso muito grande, porque pode votar contrário ao parecer técnico, né? Discordar, mas tem que justificar. E justificar o injustificável é difícil, porque pagaram sem amparo legal. Está bem claro aí a explicação técnica, coisa que eu já falava há bastante tempo, que não é por esse caminho de que, como vivo fosse, tem que receber grana, essa coisa toda, em detrimento da veterano, tudo errado, tudo mal assessorado do governo. Então está aí a prova técnica, né? A chancela de auditores do Tribunal de Contas, profissionais, né? Profissionais não se improvisam. Agora, claro que isso é um parecer. A decisão final vai caber à relatora, seu voto inicial, seu relatório voto inicial, e os outros conselheiros ver se vão de acordo ou vão contrário. Se for contrário, também a ela tem que justificar essa coisa toda. Está bem desenhado, está bem explicado. Nossas esperanças aumentaram para o dia 28, porque se for nessa linha, é tudo que a gente quer. Nessa linha, tudo que a gente quer. Ou seja, ter um laudo, né, de um órgão técnico administrativo financeiro, de que a GRAN é remuneratória. Isso para a justiça, vai aquela tese que é indenizatória, não paga veterano, isso aí acaba com essa tese faliciosa também, com esse documento, juntando na justiça. Né? Isso é excelente acontecer isso, em termos da GRAN, essa dúvida de prolabore faciendo, indenizatório ou remuneratório genérica. Né? Isso acaba com essa celeuma. E, mais importante, é o que a gente quer nas pensões de pensão especial, suspender para consertar, porque de jeito que foi pago, né, só para elas, quebrando a isonomia com as outras pensionistas, quebrando a paridade com o veterano, que elas só podem receber se o veterano estiver recebendo, excelente, porque aí vem a responsabilização desse somatório todo de 4 anos para mais de 1 bilhão, pago devidamente aí, e com agravante, né, que está no processo também, né, juntado que o governador mandou suspender, e politicamente 4 meses voltar a pagar sem o devido amparo legal. Então isso tudo é um conjunto de atribuições de responsabilização, aonde o gestor, para não se ver com seu CPF, os gestores, o principal, o governador, os outros também, numa responsabilização, se dá a oportunidade de entrar com um termo de ajustamento de gestão que se chama TAG, para resolver tudo isso. Está tudo desenhado, está tudo encaminhado, que a gente vai torcer agora. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos sentindo na pele, gente, toda essa situação de covardia, de quebra de paridade, quebra de isonomia, que são veteranos e pensionistas profissionais, tem obrigação, dia 28 estar lá, gente. Obrigação, vamos todo mundo do estado do Rio de Janeiro, que é veterano, que é pensionistas convencionais, tem que estar lá dia 28. Vamos fazer o maior movimento da história. O último de setembro teve 5 mil, tem que ter no mínimo ter 10 mil lá. É o que a gente espera, dia 28. Vamos mostrar, vamos rachar o chão, fez a DCE, mostrar a nossa presença, que nós não somos invisíveis, nós estamos lá vivos, fortes, para poder lutar pelo nosso direito. Major Luíde, um abraço.